Abra a Bíblia Sagrada, se você puder, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Eu quero ler esse versículo, depois você vai se assentar. E nós vamos compartilhar algo que Deus colocou no nosso coração como palavra do Senhor para essa noite. E grava muito bem, porque eu entendo que Deus quer fazer a obra na nossa vida. Não tem impedimento do céu e não tem impedimento do maligno. Tem muitas vezes falta de entendimento, falta de conhecimento nosso, e algumas vezes ainda não é o tempo, Evelyn, para fazer. Tem um tempo para todas as coisas, e nós precisamos perseverar. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? Você quer que a palavra de Deus faça isso hoje? Eu quero. Eu já pedi para o Senhor, examina-me e me revela aquilo que eu preciso. Então vamos dizer juntos, Senhor, examina a minha vida, revela no meu entendimento aquilo que eu preciso fazer, para que o Senhor cumpra o teu propósito com a minha vida. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus que nós estamos na casa do Senhor, e graças a Deus que você está aqui, que você veio. Amados, na última ceia, no mês de maio, nós falamos que a Bíblia é uma aliança de responsabilidades. Quando você abre a Bíblia, você vai olhar, vai ler, vai estudar, e a Bíblia vai se revelar a você, mas que a gente tem várias responsabilidades na Bíblia. E uma delas é a autorresponsabilidade, de fazer aquilo que você entende, de praticar, de compartilhar com os outros, né? Isso que nós falamos a semana passada. E esse ano eu me propus a falar mais da Bíblia, mais da Bíblia. E eu não sei se você, no mês de maio, leu mais a Bíblia do que leu no mês de abril. Não precisa me responder. Quer que você responda para você, e você se desafie. Talvez você não tenha lido nenhum capítulo. Sei que aqui alguns leram, mas não sei se todos leram. Mas você diz, mas olha, eu tenho dificuldade para ler. Bom, você vai ficar melhor em leitura se você ler. Mas olha, eu gostaria de ouvir. Então, tem aplicativo no celular para você baixar a Bíblia e ouvir a Bíblia, então. Mas aí tem que ouvir quieto, tomando um sol nesse frio, tomando chocolate quente nesse frio. Até pode tomar chocolate quente, não tem problema. Mas ouvir a Bíblia, parar e ouvir a Bíblia. E se você não souber colocar no aplicativo, vem aqui que a secretaria da igreja, nas manhãs, aí a Jaqueline coloca. E se não, pede para alguém. E baixa lá isso. Então, não tem desculpa. Uma vez tinha. Depois que eu vi uma irmã profetizar e falar a Bíblia para mim, e ela era cega desde nascença, eu disse, não tem mais desculpa. Acabou a minha desculpa aquele dia que eu falei com aquela serva do Senhor, que era cega e sabia a Bíblia, e eu, estudado, faculdade, diploma, e não sabia nada, era um analfabeto espiritual. Então, se você quer que Deus glorifique o nome dele na sua vida, e você vai entender até o final da mensagem, que Deus tem um projeto para isso na sua vida. Não estamos aqui vendendo facilidade, nem dinheiro, nem dizendo que você vai ganhar dinheiro ou ter sucesso do jeito que você imagina. Você pode ganhar bens mais preciosos. É aquele louvor, como Maria. Ela tem um bem mais precioso do que dinheiro. E o dinheiro vem na medida que o propósito de Deus está para a sua vida. Não se preocupa, com o dinheiro é muito pouco. O que Deus tem é muito mais. Inclusive recursos, se for o caso. Fique em paz com relação a isso. Mas se você não dedicou mais tempo para ler a Bíblia, eu quero desafiar você hoje, primeiro dia de junho. Faça um propósito com você. Não precisa contar para ninguém. É você e Deus. E eu vou ler mais a Bíblia do que eu li o mês passado. E você vai ver que o resultado do teu mês de junho vai ser melhor. Você vai ver que você vai ser mais confrontado para mudar de posição.
Você vai ser mais confrontado para fazer as coisas, não só conversar. Você vai ser confrontado para conversar menos e fazer mais. Isso não vai causar conforto, mas vai gerar mudança em você. E é isso que precisa acontecer. Amém? Eu me propus a ministrar hoje sobre a Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Vai dizer, mas todo mundo sabe. Aí eu vou me fazer valer das palavras do Rafael, mas então por que a gente não faz? Tem um dado da neurociência, que aí tem psicólogas aqui, graças a Deus, convertidas a Jesus, graças a Deus. E vamos ter muitas pessoas na área do conhecimento, na área que trata a alma do ser humano, mas a neurociência diz que mais ou menos 90% dos pensamentos da gente se repetem todos os dias. A gente pensa do mesmo jeito que pensou ontem, do mesmo jeito que pensou ontem, do mesmo jeito que pensou ano passado. Acrescenta mais informações, você pensa a mesma coisa. E aí que é mudança. Por isso que Paulo fala, renove o vosso pensamento. Então, eu quero que a palavra do Senhor nessa noite seja uma espada, como está ali. Que ela separe para você o que é a intenção do teu coração, o que é mentira do diabo e o que é verdade. Esse é o propósito da ministração nessa noite. Toda a revelação que nós precisamos aprender para honrarmos a Deus está na Bíblia. Ela é autossuficiente, ela é autopropelida, ela não precisa ligar em nada, ela está ligada em Deus. Mas ela não explica, já falamos aqui, né, ela não vai explicar tudo para você, mas ela tem o que você precisa. E o Espírito de Deus vai dar uma dose por dia. Porque se der demais, a gente chuta o pau da barraca, como a gente fala, e vai viver só para Deus. E a gente é muito apegado ainda às coisas daqui. A gente ainda quer Deus para resolver os nossos problemas. A Bíblia traz os mandamentos, traz os princípios, está tudo que o ser humano precisa saber sobre causa e consequência, sobre recompensa, sobre benefício. Ela ilustra tudo isso. Sobre como é que é para mim viver em aliança com Ele, se a minha aliança é só nominal, eu só assinei a aliança, mas na verdade eu não vivo. Ela traz, inclusive, a revelação daquilo que eu preciso tirar de mim para que o Espírito Santo habite. E eu quero dizer para você que tem três níveis de responsabilidade que a Bíblia traz. Ela é a palavra do Senhor, e o Senhor traz uma revelação de 3 níveis de responsabilidade. Primeiro, as que são só minha. Diga, só minha. Diga comigo assim, responsabilidades que só eu posso fazer. Que Jesus não vai fazer por mim. Isso, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 11 ao 20. Nós vamos à ceia do Senhor. Aqui Paulo está ensinando a igreja de Corinto. Ele já tinha pregado o Evangelho, ele já tinha falado do amor de Deus, mas agora ele estava em Éfeso e estava escrevendo uma carta, porque eles tinham se perdido na curva. Eles estavam cultuando a Deus, mas tinham deixado que algumas coisas entrassem lá dentro. Deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia fala daquilo que é do céu para ser feito na terra. E ela ilustra esses princípios com várias histórias, com vários poemas, com várias poesias, com vários relatos, e algumas coisas, se você olhar literalmente ali na Bíblia, você diz, puxa vida, mas isso aqui não pode que é assim, mas daí tu pede, Espírito Santo, o que eu preciso aprender com essa história? E aí o Espírito Santo vai te trazer qual que é o princípio que estava atrás disso. Nós temos problema quando a gente quebra princípios que Deus estabeleceu. Tem muita gente dando certo em muitas áreas na vida, porque eles estão fazendo o que Deus disse para fazer. Vão ir para o inferno, porque não reconheceram Jesus como o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz que aquele que não reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, ele vai para o grande julgamento do trono branco, lá no final de tudo. E aí, se ele não fez se ele não fez tudo aquilo que Deus tinha colocado na consciência dele para fazer, e se ele ouviu sobre Jesus e não aceitou, ele vai para o inferno. Porque ele negou o Filho de Deus. É tão forte e tão simples assim. É muito simples para nos tornarmos filhos de Deus. Muito simples.
A gente só tem que entregar o coração. A gente tem que fazer isso que foi ministrado aqui no início do culto. Mas a gente entrega a vida para Jesus e, deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo não vai facilitar a tua vida. A cada dia mais, tudo que tem no dia a dia nosso, vai influenciar para você não ler a Bíblia, para você não se dobrar diante de Deus, para você se envolver com trocentas coisas e não fazer aquilo que é para você fazer. E com mais tecnologia, mais ainda. É absurdo o que está vindo aí de desafio para nós podermos ficar sentados em Cristo. Então, é só estando nele. Aqui diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, 11 ao 20, diz assim: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados e foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Eu vou voltar aqui, quando aqui diz, alguns eram assim. O problema não é a gente estar fazendo errado. O problema é a gente não querer consertar a nossa vida. Quando aqui ele diz assim, alguns eram assim, deixa eu dizer o que eram assim, no 9 diz assim, 6, 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Aquele que fala mal do outro não vai herdar o reino de Deus. Mas se eu sou assim, eu preciso mudar hoje, não é amanhã. Hoje, amanhã vai ser o resultado da decisão que eu tomar hoje de mudar. Se eu me enquadro em alguma dessas qualificações, Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, olha, vocês eram assim. Alguns de vocês eram assim. Deixa isso para trás. Entrega na cruz e tome uma posição com Jesus Cristo. Conserta. Aí falamos o 11, né? E o número 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui Jesus está falando do livre-arbítrio. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo sobre o direito que você tem de fazer o que você quer. Você é dono da sua vida. Deus deu ela para você. E Jesus entregou a vida dele para que você seja resgatado e se junte novamente a Deus. Mas a gente precisa entregar. Quando a gente entrega, Ele não quer tirar da gente, quer tirar o que é maligno da gente. Estas coisas como estas aqui, que contaminam o ser humano. Nós vamos para uma aliança de ceia, e alguns vão para a aliança de ceia dessa forma. Vai ficar pior no mês que vem se não consertar. Não tem como arrumar. Mas eu não consigo, você não consegue mesmo, você está certo, mas se você entregar para Jesus, Ele faz a obra na tua vida, porque Ele é vivo, está sentado à direita do Pai. Ele não é um Jesus que está na cruz, Ele passou pela cruz. Aqui continua ainda no 13, Paulo está falando dos alimentos, mas nós vamos chegar naquilo que precisa. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Presta muita atenção daqui para frente. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém? Amém, amados?
eu quero falar aqui de algumas coisas que são responsabilidades específicas da gente. Não tem como passar para outro. Vou falar de 5 pontos aqui. Primeiro é santidade. O Espírito Santo, ele revela o que é pecado. E ele está mostrando. Algumas vezes ele mostra porque ele está pregando, outras vezes não mostra, mas ele revela no nosso consciente o que é pecado, o que está errado. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que confessar diante de Deus, pedir perdão, primeiro reconhecer que tem um padrão, que é um padrão certo, que é o padrão de santidade de Deus. Por que tem um padrão de santidade? Porque Ele quer que o Espírito Santo habite dentro da gente. Primeiro limpa, depois arruma. O Espírito Santo, se ele tiver que vir aqui no altar, vamos dar um exemplo, teríamos que tirar essas coisas daqui, porque não vai combinar com ele. Ele é santo. Aquilo que atrapalha a presença dele tem que ser retirado. E aqui está falando muito claro sobre imoralidade sexual. E se vocês acham que já está liberado o negócio, daqui para frente vai ser mais ainda. Por quê? Porque esse pecado é contra o corpo. E aí, se você tem esse pecado na tua vida, o Espírito Santo não vai agir em você. E aí você não vai conseguir entender o reino de Deus. Você não vai conseguir perceber o reino de Deus. Você não vai conseguir ter ouvidos para escutar a voz de Deus, e você vai achar que Deus é injusto e não fala contigo. Mas é porque tem um problema, que na verdade é um pecado. Então tem que ser retirado. No meu tempo de menino, se via pornografia nas oficinas mecânicas, onde só os homens iam. Algumas se vê hoje ainda, não vê? E a revista pornográfica Playboy, na época, era vendida só para maiores de 18 anos. E a polícia cuidava na cidade que eu via se o dono da livraria vendia para menores. Hoje você não precisa nem pedir para vir no celular. Mas olhar, clicar em cima, daí a decisão sua. Então, hoje, está muito fácil. Está muito fácil. Só que daí, se você peca nisso, sem o Espírito Santo. Pode pedir oração de 200 pastores ungidos, que jejuem. Só vai vir a revelação do pecado para você se arrepender. Se não se arrepender, vai ficar do mesmo jeito. E aí tem 2 problemas, né? O primeiro, porque você vai perder tempo, e o segundo, porque você vai se frustrar e continuar com o problema cada dia maior. Então, isso é amor, amados. Isso é cuidado. Não adianta orar, impor as mãos, você receber um milagre aqui de cura, porque pode receber um milagre de cura, inclusive em pecado. Pode, quantas pessoas Jesus curou e estavam em pecado. Não tinham entregue a vida para eles ainda. Tanto que os discípulos, quem pecou, ele ou o pai dele? Não, esse ninguém pecou. Esse é para a glória de Deus. Mas os outros que pediam para Jesus, Jesus curava. Não estava olhando. Vinha até ele para ser curado, é curado. Por quê? Porque não importa como era, importa que venha Jesus. Então, em nome de Jesus, com muito amor no coração. Se você está preso nisso hoje, solta em nome de Jesus. Entrega para o Senhor. Diga, Senhor, me perdoe, não consigo. Mas eu preciso da sua ajuda, e eu quero ter o Espírito Santo, eu quero ser livre disso que prejudica. Santidade. É a porta de entrada. Você entrou aqui porque tinha uma porta aberta. É a porta de entrada para o Espírito Santo. Você aceitar Jesus, você receber Jesus, aceitar, né? É você se entregar a Ele, né? E o segundo ponto é a obediência à palavra. Não tem como não obedecer ao Pai, mas para isso eu preciso conhecer, eu preciso ler a Bíblia, conhecer para poder obedecer a palavra. Mas é meio maluco esse negócio, é assim. Para o mundo é fora do mundo, não vai combinar. Deixa eu dizer para você, obedecer a palavra de Deus não vai combinar com o dia a dia da sociedade hoje. Não vai combinar. Você vai ter que escolher. Mas aí eu vou ficar fora? Não. Você já vai ver onde é que você vai ficar. Mas você tem que escolher. Ah, mas eu estou devendo e entregar os dízimos. Olha, eu entreguei 100% da minha vida a Jesus. E aí eu descobri que eu tinha que entregar os dízimos. E eu
tinha uma dívida significativa, muito grande. E eu negociei com Deus. Eu disse, Deus, mas como é que eu vou fazer? Mas se é para entregar, eu vou entregar, mas não vou contar para ninguém, porque isso aqui vão me surrar. Se eu disser que eu estou devendo e vou entregar os dízimos, vão bater em mim se eu falar. Não contei para ninguém, irmã Terezinha, só para minha esposa. E começamos a entregar, irmã Bernarda. E resolveu tudo naquela semana? Não resolveu tudo, não. Veio alguém lá e entregou uma mala de dinheiro? Não. Mas começou a vir oportunidade para mim trabalhar mais. Começou a vir mais rendimento daquilo que eu fazia. No primeiro mês, não. No primeiro semestre, não. No primeiro ano, não. Mas eu fui rasgando meu coração na presença do Senhor. E o Senhor foi me revelando que estava errado. E aí vinha muito questionamento sobre isso. Mas eu fui resolvendo as outras coisas, que é mais importante que isso. E isso a seu tempo foi se resolvendo. Porque é uma loucura se você obedecer a Bíblia. É uma loucura se você olhar o padrão humano, mas se você olhar o padrão de Deus, você vai ficando mais leve, você vai ficando melhor, você vai clareando a tua visão, você vai sendo esclarecido de como a vida funciona, as coisas vão entrando no lugar, e o que não está no lugar vai aparecer, e daí você vai começar a querer colocar no lugar. Então, não vai trazer conforto, mas vai trazer solução. Vai trazer coisas boas para a tua vida, mas o passo de fé você tem que dar. Ah, mas é só no dia, eu não estou falando que é só no dia, dinheiro é uma coisa, se a minha vida é toda dele, o que é 10%? Eu entrego 10% dos dízimos aqui, os tesoureiros sabem, eu não recebo, entrego 10% e invisto um valor significativo a mais, porque tudo é dele. Eu encontrei o meu maior tesouro, aquele que garantiu a minha eternidade no céu. Aquele que me deu, alguém que me santificou, porque eu era um desses aqui. E não sou mais. O que mais tem valor? Entrega e deixa Ele santificar você, obedeça a palavra, porque obedecer a palavra é os passos que você precisa dar, para você começar a caminhar com Deus. Nosso netinho está com 1 ano e está caminhando, dá os passinhos. Ele pega na mão, ele vai, daqui a pouco ele está andando. É os primeiros passos, a obediência é isso, é pegar na tua mão, te levar para um lugar, você vai seguro, mas você obedece, depois vai funcionar. É assim na vida. Outra coisa, precisa oração. Eu estava lá na sala de oração, agora à tarde, é meu dia de oração, nosso dia da nossa família, no domingo. E eu louvei a Deus que não tinha nenhum vizinho lá, berrei com o Senhor. Eu gosto de orar quietinho. Eu gosto de dobrar meu joelho e ficar quieto. E só ouvir Deus. Mas tem dias que dá vontade de falar. Glorifiquei a Deus, orei a Deus, falei com Deus. É um tempo que só estava eu, mas passou alguém a pé. Só tem um maluco aí, gritando, berrando. Acho que é haitiano, porque fala algumas coisas que ele não entende. Porque eu estava sozinho. Então, eu podia me esbaldar nisso. Mas se eu gostaria de estar em outro lugar, o meu corpo pedia para estar em outro lugar, mas eu quero estar na presença do Senhor. Se você não tirar o tempo de oração, não vai acontecer, porque você não vai entender a voz, quando é Deus falando. Mas a igreja precisa que tenha, não, a igreja, o Brasil para Cristo, não, ela é um CNPJ, ela não tem vida. Eu vou ser como pastor aqui abençoado, se você lembrar e orar por mim, vou. Mas nós, como corpo de Cristo, se você estiver lá, vamos melhorar, porque você vai melhorar. É uma responsabilidade pessoal isso, a Bíblia deixa muito claro isso. A oração não é para os outros, quando você ora para os outros, é para você ter motivo de ir lá orar. Porque ganha quem se relaciona com Deus. Ele sabe, João Paulo, tudo que você precisa. Ele sabe tudo que eu preciso, mas então por que orar? É para você parar de olhar para as coisas do mundo e você olhar para as coisas de Jesus. Para você dizer, Jesus, você é mais importante, eu vou aqui dobrar meu joelho. O Senhor, não tenho nada para falar, mas eu estou dobrando meu joelho aqui na sua presença. E me ensina a ouvir tua voz.
Ó, Senhor, esse negócio aqui me incomoda, de onde que vem isso? Tira isso de mim. Daí a pouco vai vir alguém no teu coração para você pedir por aquela pessoa. Mas você tem que desenvolver isso. Eu não posso orar por você. No seu lugar, aliás, Michel, eu posso orar por você e pela Mayra. Bem-vindos aqui com a família linda. Eu posso orar por você, mas eu não posso orar no teu lugar. Entende? O relacionamento seu e da sua mãe são diferentes diante do Senhor. O seu relacionamento é o seu relacionamento com Deus. As mães podem orar pelos filhos, vai ter um poder isso, vai ter uma força, sim, vai te livrar de muitas coisas, mas você não vai desenvolver relacionamento com Deus se você não orar. E se você não sabe orar, vai escutar Deus. Coloca um louvor desses, meu Deus, o meu culto, o culto a Deus, aquilo que eu entreguei a Deus, entreguei no começo desse culto já. Mas você tinha preparado durante o dia. Mas, Carlos, por quê? Porque eu fui sendo empurrado para isso. Puxado, ajudado para estar na presença do Senhor, Daniel. Não foi assim no primeiro dia. Foi um dia após o outro. Leva anos, leva meses muitas vezes, leva semanas, mas vai chegar. Mas caminha, persevere. Nós falamos aqui de santidade. Jesus, sumiu a mensagem. Não sumiu não, está tudo certo, amados. Jejum, adoração a Deus, essas coisas você vai fazendo como dedicação. Nós temos aí a quinta-feira de jejum, temos 3 jejuns, quinta-feira, toda quinta-feira é recomendado que a igreja jejue. Para quê? Para ficar mais sensível ao Senhor, para abrir mão de alguma coisa. Vamos caminhar junto nisso. Romanos 14, 12, coloca na tela para mim, por favor. Lá diz assim, para encerrar essa primeira parte, eu já vou para as outras 2, depois nós vamos para a ceia, porque nós precisamos tomar posição sobre isso que foi falado. Entregar e abrir o coração daquilo que você vê que está errado, daquilo que o Espírito Santo está revelando para você que está errado. 14, 12 do livro de Romanos, diz assim, assim, pois, cada um prestará contas, Fábio, de si mesmo. Amém? A Bíblia diz, a Bíblia traz a revelação e o entendimento, você vai prestar contas de você. Ah, mas como pastor, nós temos uma incumbência de ensinar o caminho, ensinar a palavra, ai de mim se não pregar aquilo que o Senhor disser para pregar. Mas eu não vou dar conta da sua oração e da sua vida, eu vou dar conta daquilo que eu não entreguei. Entende? Amém, amados? Entendemos isso? Então, pede para o Senhor, se você tiver como eu muitas vezes estive sem força para vencer aquilo que é maligno na vida, entrega para Jesus e pede força que Ele vai fortalecer. Essa é uma responsabilidade intransferível. Nem por procuração você transfere. O cônjuge pode orar pelo outro, mas nunca no lugar do outro. Nós temos algumas responsabilidades que são compartilhadas. O Senhor compartilha conosco, os dons do Espírito Santo. Você pode dizer, Senhor, eis-me aqui. O Senhor me deu o dom de ajudar os outros. Eu estou aqui, Senhor, agora me dá a condição para me ajudar. O Senhor me deu, Senhor, o dom de socorrer as pessoas, mas, Senhor, mas como é que eu faço? O Senhor me deu o dom do ensino, de ensinar, mas, Senhor, a quem que eu vou ensinar? Como é que eu vou fazer? O Senhor vai dar a condição se você se dispor. Como corpo de Cristo, nós também temos que colaborar uns com os outros, não depende só de nós. Coloca para mim Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Só esses 2 aqui, diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação do mesmo em amor. Traduzindo, nós todos aqui, cada um fazendo a sua parte, cada um vai melhorar e vai ajudar que todos melhorem. Então, no corpo de Cristo,
nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus vai fazer a dele e outro irmão vai fazer a dele. Inclusive, algumas vezes, lixar a gente. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, que um irmão afia o outro irmão, porque nem todo mundo concorda com todo mundo. Mas aí, Maria Isabel, nesse embate, você, cheio de amor, vai desenvolver amor dentro da sua vida. Isso também é nos relacionamentos, Charles. Isso é em tudo, Charles. Acertei. Em tudo é assim. Você vai ser confrontado em algumas coisas, vai ter que se ajustar em outras, mas você vai crescer, desenvolver. Agora, se não vem no corpo de Cristo, se não está no corpo, essa parte da bênção não vai estar. E é isso que eu queria ministrar para você. O corpo de Cristo, estar no corpo de Cristo, ajuda você a ser melhor. Desenvolve a sua vida, ministra o seu coração, confronta você, para você desenvolver amor, para você buscar em Deus, e aí você vai recebendo mais do Pai. E a terceira parte, ainda aqui quero voltar aqui como 6,19, né? 6,19 de 1 Coríntios, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Você já entregou a vida para Jesus? E você já disse para Ele: Senhor Espírito Santo, me conduza aonde o Senhor quer que eu vá? Porque você santifica, você faz as coisas, depois você se coloca à disposição. Experimenta dizer assim: Senhor, eu estou aqui para falar do teu amor aonde eu for. O Senhor vai te dar a oportunidade, as pessoas vão vir abrir o coração para você, e você fala: olha, tem jeito, com Jesus. E as pessoas vão pedir assim: que igreja tu vai? Olha, eu vou numa igreja que ensina a Bíblia, mas a igreja não vai resolver o teu problema, Jesus vai resolver você. Lá na igreja a gente vai aprender como é que a gente faz para chegar a Jesus. Não tem problema, nós não vamos fazer propaganda da igreja, amados. Vamos falar de Jesus, porque é Ele que resolve. Na igreja nós aprendemos sobre Ele. Mas se não entregar para Ele, toda a igreja orando por mim e por você não vai resolver. Precisa um posicionamento nosso. Isso é junto, a gente não faz sozinho, a gente se posiciona e Jesus capacita. Nós temos algumas responsabilidades que substituem a presença de Jesus na terra. É verdade, não é heresia o que estou falando. Tem algumas responsabilidades que são específicas nossas, só a gente pode fazer. Tem outras que a gente faz juntos, amém? Entendido isso? Como corpo de Cristo, a gente faz juntos. Nós estamos construindo um projeto ali, juntos. É a parte de um, de outro, juntos. Isso é junto. Mas tem uma parte que Jesus diz assim: olha, eu quero que vocês me substituam aí na terra. O Senhor fala que nós somos embaixadores do reino de Deus, representantes de Deus, mas eu quero que coloque na tela Mateus 5, do versículo 14 ao 16. Vamos ver do 13 ao 16. Vamos ver aqui Mateus. Isso aqui é Bíblia, amados. A Bíblia traz uma revelação para a nossa vida. Você acredita nisso? Lembra que nós falamos aí que a Bíblia traz uma revelação? Mas a revelação de Deus, o maior milagre que você pode presenciar de Deus, e que você pode receber de Deus, é você se tornar filho de Deus. É você ser salvo em Cristo Jesus. As outras coisas todas vão ser acrescentadas. E isso você vai dar valor à medida que você caminhar com Cristo. Mas existe um propósito com a tua vida aqui na terra. E o propósito é esse que Jesus disse no sermão que a gente conhece como o Sermão da Montanha. Ele falou assim, vamos ler do 13 em diante. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Quem gosta de comer comida sem sal aí? Tem quem gosta de comida muito salgada? Tem, né? Não tem? Gosto, mas não posso, né? Não devo, né? Poder pode, mas não deve. Mas a comida sem sal é saborosa? Ok.
Se você verdadeiramente selar essa aliança com Deus, e você verdadeiramente entregar e consertar, a sua vida não vai passar indiferente para as pessoas que estão próximas de você. Porque se você come uma comida sem sal, você nota, mas quando tem sabor, você sabe que ali tem sal. E é isso que a gente faz para a vida dos outros. Versículo 14, vocês são a luz do mundo. Aí Jesus deu a comparação do sal, mas deu uma segunda comparação. Vocês são a luz do mundo, uma interna e a outra externa. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem a Deus, o Pai de vocês, que está nos céus. Deixa esse versículo aqui. Para que vejam as boas obras que vocês fazem, e deem graças a Deus pela vida de vocês. O que significa isso? Significa que o que você faz vai exaltar o nome de Deus, e que vai ser colocado onde todo mundo vê. Por favor, diminua a intensidade da luz para mim. Agora tem automático, né? Uma vez tinha que desrosquear a lâmpada para apagar, né? No teu tempo, né, Valdecir Zata? Agora não precisa mais. O outro Valdeci também, né? Do tempo de desrosquear a lâmpada para diminuir a luz, né? A vida nossa pode estar assim, bem fraquinha. Mas se você entregar Jesus e for consertando, e você tiver essa coragem, a luz vai melhorando, e vai iluminando, e vai clareando, e aí você vai ter mais responsabilidade ainda de estar com o Senhor, e aí você pensa assim, como eu uma vez pensei, meu Deus, agora eu tenho uma igreja para dirigir, agora que eu não posso de onde deixar de orar. Verdade. Agora, dentro que eu não posso deixar de ler a Bíblia. E agora, eu falei assim, ele tem pessoas para aconselhar, e agora como é que eu faço? Eu tenho que ir para um curso, eu tenho que ir para um treinamento, tenho que ir para um jejum. Meu Deus, eu preciso jejuar. E o diabo jogando dardo, viu? Viu? Menos tempo para você. Viu? Você vai, menos tempo para você agora você vai ter que abrir mão de mais coisas. Viu? Agora você tem menos tempo para fazer o que você quer. Você tem que fazer o que precisa. E o diabo jogando dardos inflamados nisso, para me tirar do propósito. Mas dentro uma alegria crescendo, por estar mais próximo do Senhor. Por aprender, irmão Flamarion, irmã Fátima, que bom que vocês voltaram do Rio Grande e não foram morar para lá, glória a Deus. Mas foi crescendo algo tão bom dentro do meu coração. Eu comecei a ouvir, pastor Danilo, a voz do Senhor. Comecei a ser alertado, Robertson, para não fazer tal coisa, porque ia dar problema. E depois eu comecei a ver que, graças a isso que eu fui empurrado para fazer, eu estive mais perto do Senhor. E estar mais perto do Senhor, o Senhor começa a exaltar a tua vida, por dentro primeiro, dando sabor para ela, isso que o sal significa. Amém? Já comeu sal puro? No limão azedo, assim, você come, né, Bruno? No limão azedo, coloca um salzinho no limão e come o limão. Quem faz isso aí? Alguém faz isso aí? Ei, Jesus, tem que muita gente se converter aqui, Jesus. Mas, amados, o sal, ele dá sabor, mas puro, ele não é bom. Deus vai fazer com que a tua vida tenha sabor, que você se alegre, não é que seja tudo perfeito, mas que você se alegre. Por quê? Porque Ele vai construir dentro de você o que Ele projetou na eternidade. E depois que você permitir isso, Ele vai te colocar num lugar onde todos vão ver e vão dar graças a Deus por isso. E aí, João, a gente começa a pensar que Deus está abençoando também a nossa vida aqui. Mas Deus está abençoando a nossa vida aqui desde o momento que você tem a oportunidade de consertar com Ele. Amém, amados? Está entendido? Tem coisas que são só para mim, diga assim, tem coisas
Tem responsabilidades que sou eu que preciso fazer. Tem outras que eu preciso fazer junto com o corpo de Cristo, com o Espírito Santo, com Jesus. E tem outras que eu vou fazer sozinho aqui na terra, com tudo aquilo que Deus do céu me der, para que o nome dEle seja exaltado na minha vida, e eu seja colocado numa posição que as pessoas olhem e glorifiquem a Ele. Amém? Entendemos a palavra? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu quero convidar você para ficar em pé agora.